Bom dia, soldados de Cristo, soldados do Senhor. Engraçado, né? Eu estava aqui. Você gosta de saber quem é a pessoa? Você é investigativo? Quem foi Moisés? Né? A gente vai começar a ler a Bíblia. Então eu queria ver assim um pouco com você. Você procura saber alguma coisa dos antecedentes históricos? De se tinha alguma relação lá no passado? Porque existem pessoas que são historiadoras, tem geólogos que fazem pesquisas, né? E pesquisam a terra, os vasinhos, caquinho, e conseguem montar toda uma história da cultura daquela época. Muito bem. Quais são os antecedentes históricos de Moisés? Ele aprendeu a ler e escrever. Como é que foi? Aí tem um resumo aqui bem legal, ó. Nós vamos ler o livro de Gênesis. Vamos começar no capítulo 1 e vamos até o último capítulo. Aí está assim, antecedentes históricos. Os capítulos de 1 a 38 referem boa parte do que outras fontes históricas também relatam acerca da vida e da cultura antiga da Mesopotâmia, né? Do capítulo 39 até o 50, reflete influência egípcia, que influenciou bastante a vida de Moisés. E ao longo da história, judeus e cristãos igualmente sustentam que foi Moisés o autor de Gênesis. Mas nós vamos ficar primeiro do capítulo 1 ao 38. O que ele revela? Criação, genealogia, dilúvios destrutivos, geografia e cartografia, técnicas de construção, migrações, venda e compra de terras, costumes e procedimentos jurídicos, criação de ovinos e bovinos. Todos esses assuntos e muitos outros eram questões de interesse vital para os povos da Mesopotâmia daquele período. Eram também importantes para os indivíduos, famílias e tribos, a respeito dos quais lemos nos 38 primeiros capítulos de Gênesis. O autor parece situar no Éden o primeiro lar do homem, na Mesopotâmia, ou adjacências. A Torre de Babel foi edificada ali. Abraão nasceu ali, foi dali que Isaac tomou uma esposa, e ali Jacó morou 20 anos. Embora esses patriarcas se estabelecessem na Palestina, sua pátria de origem era a Mesopotâmia. Os correspondentes literários na época outras pessoas também escreviam, como hoje existem vários livros, naquela época também tinha correspondentes literários aquilo que Moisés escreveu. Quais eram? Que foram descobertos, né, pelos historiadores. Os mais antigos, mais próximos de Gênesis de 1 a 38, também provêm dali, da Mesopotâmia. Enuma Elish, história de como o deus Marduk ascendeu à posição suprema do panteão babilônico. É semelhante em alguns aspectos, embora seja totalmente mitológico e politeísta. Enuma Elish é politeísta, muitos deuses, adoração de vários deuses. O relato da criação de Gênesis, característica de certas listas de reis em Sumer. Sumer era um local. Então, tem algumas listas de reis, teve rei que viveu 25 mil anos. É engraçado, né? Ao relato de Gênesis. Sumer assemelha-se marcantemente à genealogia de Gênesis. A 15ª tábua da Epopeia de Gilgamesh é bem semelhante também, em seu delineamento histórico. A narrativa do dilúvio, registrada em Gênesis de 6 a 8, está na Epopeia de Gilgamesh. Havia um certo Noé, que aconteceu um certo dilúvio. Na época, Epopeia de Atrahasis, fatos semelhantes a vários dos principais acontecimentos de Gênesis de 1 a 8, são narrados na mesma ordem. Aliás, a Epopeia destaca o mesmo tema básico do relato babilônio. Olha, a Epopeia de Atrahasis, ela relata com muita semelhança a criação, a rebelião, o dilúvio, tábuas de barro descobertas recentemente no antigo sítio arqueológico, 2500, 2300 a.C., e de Ebla. Ebla é a atual Tel Mardik, na Síria, que está sendo bombardeada no norte da Síria. Podem também conter correspondente fascinante. Então, são textos da época
que Moisés com certeza tinha conhecimento. Moisés, ele foi criado no Egito com os melhores professores, junto com a filha lá do faraó e o filho do faraó. Vamos ler o capítulo 1 de Gênesis. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o primeiro dia. Depois disse Deus: haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que ficaram abaixo do firmamento das que ficaram por cima. E assim foi. Ao firmamento Deus chamou céu. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o segundo dia. E disse Deus: juntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça a parte seca. E assim foi. A parte seca Deus chamou terra, e chamou mares ao conjunto das águas, e Deus viu que ficou bom. Então disse Deus: cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com as suas espécies. E assim foi. A terra fez brotar a vegetação, plantas que dão semente de acordo com as suas espécies, e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies, e Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o terceiro dia. Então Deus foi organizando. Imagina uma coisa sem forma e vazia. É difícil, né? Você pode imaginar uma coisa com forma, uma caneca vazia. Agora, uma coisa sem forma e vazia é difícil. Então, como é que na época lá seria escrito isso, né? Moisés, obviamente, utilizou de recursos da imaginação para ir escrevendo o que Deus falava ao seu coração e todo o conhecimento que ele tinha. Disse Deus: haja luminares no firmamento. Ele já tinha organizado o firmamento, agora ele está preenchendo. Disse Deus: haja luminares no firmamento do céu para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos. E sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi. Deus fez os dois grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, governar o dia e a noite e separar a luz das trevas. E Deus viu que ficou bom. Passaram a tarde e a manhã, esse foi o quarto dia. Então o céu agora está todo preenchido. Disse Deus: encha-se as águas de seres vivos e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento do céu. Assim Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas de acordo com as suas espécies, e todas as aves de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então Deus os abençoou, dizendo: sejam férteis e multipliquem-se, encham as águas dos mares e multipliquem-se as aves na terra. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o quinto dia. Então ele preencheu as águas e preencheu o ar. E disse Deus: produza a terra seres vivos, de acordo com as suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com a sua espécie. E assim foi. Deus fez os animais selvagens de acordo com a sua espécie, os rebanhos domésticos de acordo com as suas espécies e os demais seres vivos da terra de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então agora a terra está preenchida. Deus primeiro organiza no primeiro, segundo, terceiro dia, depois ele preenche. Agora presta atenção, 1 dia, 2 dias, 3 dias para nós humanos é uma coisa,
para Deus é outra completamente diferente. A gente não tem ideia disso, né? Então não vai achar você que Deus fez assim igual a gente acha que foi. Mas vamos ler como é que ele fez o homem, né? Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais da terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Mas Deus não disse que ele dominaria sobre o que está no céu. Deus não domina os homens, as estrelas, a lua. Não domina. Vamos lá. Disse Deus: eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzam sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes, elas servirão de alimento para vocês, e dou todos os vegetais como alimento, a tudo o que em si tem fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o sexto dia. Moisés, obviamente, ele está escrevendo uma história, está relatando fatos que lhe foram inspirados por Deus, pelos livros que ele leu, pelas histórias que ele ouviu, por tudo que ele aprendeu lá no egípcio, que era muito avançado, muito rico, tinha uma cultura muito farta. Então, o que nós estamos iniciando é uma leitura que você vai ver, assim, nós terminamos o capítulo 2, né? Paramos ali no sexto dia. No capítulo 2 que nós vamos ler, ele vai falar do sétimo dia. Mas toda a criação, ela foi feita, entre aspas, em 6 dias, mas 6 dias contados no tempo humano, não no tempo de Deus. Então, um beijo. Amanhã nós vamos ler o capítulo 2. Que Deus nos abençoe. Obrigado, Senhor, por esse dia. Coloco ele no teu altar e todos que forem ler, ouvir, acompanhar, que possam ser tocados e também inspirados pelo teu Santo Espírito, como o próprio Moisés foi. Derrame do seu Espírito sobre cada um de nós. Amém, Jesus? Graças a Deus. Até amanhã. Beijão.